Irmãos e irmãs a resplandecer em Cristo, convidados e convidadas. Hoje eu vim aqui para contar um pouco do que Deus fez na minha vida, a nova história que Ele escreveu na minha vida. Bom, ano passado eu sentia dores muito fortes, eu não conseguia nem andar direito. Elas vinham e paravam, até que um dia elas eram com tanta mais fortes e eu comecei a vomitar de tanta dor. Foi aí que eu fui no médico para saber o que estava acontecendo. Depois do exame do médico, ele falou que eu estava com um cisto no ovário. O cisto estava tão grande que estava apertando a minha bexiga. Depois disso, eu tive que ser internada com urgência para fazer a cirurgia, porque senão o cisto podia estourar, porque estava meio torcido. Mas bom, a cirurgia aconteceu, o cisto foi tirado junto com o ovário meu, e no momento em que eu estava no hospital, eu não sentia aflição ou medo, porque eu sabia que Deus estava cuidando de mim, Ele me fortaleceu. Hoje eu testemunho isso porque Deus escreveu a minha história através da cura. O que Ele vai escrever a sua hoje? Boa noite, convidados e convidadas, irmãos e irmãs aqui da Resplandecer em Cristo. Meu nome é Bela e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Ano passado, no ano de 2024, eu não estava no começo do ano, eu não estava na igreja, eu estava afastada do caminho do Senhor. E, infelizmente, eu perdi uma pessoa que era muito importante para mim e eu pensei que eu iria entrar em depressão, não sei, para mim ali ia acabar a minha vida, mas eu vim aqui no culto na Resplandecer em Cristo como convidada apenas e eu senti Deus falando muito forte comigo na minha vida e foi ali que eu percebi que eu não pertencia mais ao mundo, né? Eu não pertencia mais a essas coisas que eu gostava, porque eram coisas apenas momentâneas e ali foi que Deus falou comigo através da vida da nossa missionária e ali eu senti que era uma nova história que Deus queria fazer na minha vida e hoje também Ele pode querer escrever uma história na sua vida. É isso, muito obrigada. Oi, irmãs e irmãos, convidadas e convidados. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Clara e hoje eu quero contar um pouco do meu testemunho de vida. Deus começou escrevendo minha história desde meu nascimento, pois pela medicina minha mãe não podia gerar. E eu estou aqui como Samuel. Eu sou uma promessa. Mas vamos para o meu testemunho mais recente. Eu e minha família fomos atropelados na saída da igreja. E segundo a equipe médica, pela pancada que eu sofri, era para me ter vindo a óbito. Mas como eu disse no início, eu sou uma promessa. E bom, esse foi o meu testemunho. E isso é apenas uma parte da minha história. E qual será a história que Deus está escrevendo hoje na sua vida? Boa noite, Resplandecendo em Cristo. Hoje eu vou contar um pouco do meu testemunho. Alguns anos atrás, eu estava andando de bicicleta, aí eu desequilibrei um pouco e caí em cima do meu braço e eu quebrei o braço. Aí o pastor aí minha mãe, a gente foi no médico correndo e eu tive que ficar um bom tempo sem andar de bicicleta, sem brincar, sem fazer nada. E esse foi o meu testemunho. E qual que é o seu? Boa noite, convidados e convidadas da Resplandecer em Cristo. Meu nome é Larissa. Vim aqui estar contando um pouco da história que Deus fez na minha vida. No começo do ano, eu estava indo na lojinha, comprando algumas coisas para minha mãe. Até que 2 meninos estavam começando a atacar pedras em mim. Uma das pedras acabou acertando a minha cabeça. Estava sangrando. Minha mãe me levou no médico o mais rápido possível. Uma das médicas disse: "Isso é um caso bem grave." Então, minha mãe sentou do meu lado e começou a orar. Depois de muito tempo, a médica voltou, fez algumas coisas e conseguiu tirar das pedras que estavam na minha cabeça que tinha sobrado. Depois de uns 2, 3 dias, a médica falou que eu poderia ficar de repouso, só que não podia mais brincar. Poderia ficar ali uns 10 dias sem brincar. Depois disso, minha mãe falou: "Você pode brincar, mas decidi ficar mais uns 5 dias sem brincar para ficar mais um pouco de repouso." Essa foi a história que Deus fez na minha vida. Qual é a sua história? Boa noite, convidados e convidadas da Resplandecer em Cristo. Meu nome é Vânia Nobre e hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história. A história que Deus escreveu na minha vida, ela me emociona muito. Eu peguei a Covid, bem na época do começo ainda, quando não sabia que tinha cura. Enquanto eles lutavam para salvar a minha vida, eu fiquei com várias sequelas. Eu fiquei com 75% dos pulmões comprometidos. Fiquei 17 dias na respiração mecânica e assim, teve gente que teve só 50% dos pulmões comprometidos e não sobreviveu.
Na ala em que eu estava, tinha dia que falecia 14 pessoas. E eu fui ficando. E assim, fiquei com algumas sequelas? Fiquei. Mas hoje eu estou aqui para contar a minha história. Eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu de poder estar aqui, de poder voltar para os caminhos do Senhor. E hoje eu faço parte da Resplandecer em Cristo. Agradeço a Deus todos os dias e essa é a minha história. Qual será a história que Ele está escrevendo na sua vida hoje?